Hoje existe uma pergunta que está rodando a cabeça de muitos colegas médicos e talvez a sua também. O ChatGPT, as inteligências artificiais vão acabar com os médicos? Ou melhor, vai substituir você? E antes de você responder isso com segurança, eu quero te mostrar alguns dados bem reais. Mais de 230 milhões de pessoas por semana usam o GPT para tirar dúvidas de saúde. Agora preste atenção nisso. Em casos leves, a precisão da inteligência artificial chegou a 80%. Em casos médios, de média gravidade, ele acerta mais de 90%. Isso gera uma coisa muito perigosa, confiança. Mas agora vem um dado que muda tudo. Em mais de 50% das emergências reais, a IA recomendou um nível de cuidado abaixo do necessário. Ou seja, o paciente que deveria ir para o pronto-socorro foi orientado a esperar em casa. E em alguns casos, esperar de 24 a 48 horas. Agora me responde, isso é tecnologia avançada ou risco silencioso? E não para por aí. O estudo ainda mostrou algo grave, um viés racial. O mesmo quadro clínico em um paciente negro foi orientado com um acompanhamento em casa. No paciente branco foi indicado procurar o pronto-socorro. Percebe o tamanho do problema? Inteligência artificial não entende contexto humano, ela processa dados, mas medicina não é só dados. Agora, deixa eu te mostrar o outro lado da história. Por que a inteligência artificial não é só um risco? Ela é uma das maiores oportunidades que a medicina já teve. O problema não é a IA, é o médico que não sabe usá-la. Hoje já existem ferramentas que captam áudio de consulta, transcrevem automaticamente e com o prompt correto, estrutura o prontuário completo. Ou seja, enquanto você está olhando o seu paciente, escutando com atenção, conduzindo a consulta, a burocracia está sendo resolvida no segundo plano. Agora, pensa no impacto disso. Quantas vezes você já perdeu de qualidade de consulta porque estava digitando? Quantas vezes você quebrou conexão para preencher um prontuário? A IA resolve. Isso muda completamente o seu papel. Você deixa de ser um operador e volta a ser médico. E não para por aí. Hoje a IA também pode ser usada para algo extremamente poderoso: acelerar o seu conhecimento. Você pode utilizar a inteligência artificial para revisar artigos científicos, cruzar evidências, resumir estudos complexos, comparar abordagens terapêuticas, entender sobre interações medicamentosas. Mas aqui entra um ponto avançado, que poucos médicos estão usando. Você pode treinar a sua própria IA. Criar um agente baseado nos livros que você acredita, nos artigos que você confia, nos protocolos que você utiliza, e a partir daí você começa a discutir casos clínicos com base nesse banco de dados. Não é uma IA genérica, é a sua IA, é uma IA alinhada com o seu raciocínio. E isso reduz um dos maiores riscos da inteligência artificial, a alucinação, porque ela passa a trabalhar dentro do contexto controlado. Agora observe um outro nível disso. Você passa a ter suporte clínico, revisão de conduta, aprofundamento técnico e ganho de tempo, sem perder a autonomia, responsabilidade, sem perder essência. E aqui está um ponto central. A IA não veio para substituir o médico, ela veio para substituir tarefas. E quando você entende isso, você libera tempo, você aumenta a qualidade, você melhora o resultado e se posiciona acima da média. Então, existem dois caminhos muito claros hoje. O médico que ignora isso, ele vai ficar para trás. Ele vai perder eficiência, ele vai perder competitividade. E o médico que entende, ele se torna mais produtivo, mais preciso, mais estratégico e mais valorizado. A IA não é o problema, ela é a alavanca, mas só para quem sabe utilizá-la. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se a inteligência artificial tem acesso à informação, se ela consegue cruzar dados, se ela consegue sugerir diagnóstico, por que o paciente ainda procura você? Pense nisso com calma. Porque o paciente não está buscando só informação, ele está buscando você. Se fosse só por informação, o Google já teria substituído o médico há anos, mas não substituiu. E não vai ser a IA que vai fazer isso, porque existe uma diferença fundamental. Informação não é decisão. Dado não é responsabilidade. Sugestão não é condução. E medicina é responsabilidade. Vamos aprofundar um pouco mais isso. Imagina um paciente com uma dor crônica. Ele vai lá e abre o GPT, descreve os sintomas e a IA responde. Pode ser isso ou isso. Ela sugere caminhos, mas ela não faz uma coisa essencial. Ela não assume um risco. Isso muda tudo, porque na medicina alguém precisa assumir o risco da decisão. E esse alguém é o médico. Agora observe o comportamento de um paciente moderno. Ele não chega mais cru na sua consulta. Ele chega informado, influenciado, confuso e muitas vezes inseguro. Ele traz
o que ele leu, o que ele ouviu, o que ele pesquisou, o que a IA sugeriu. E aqui acontece algo muito importante. Se você não sabe conduzir isso, você vai perder autoridade dentro da sua própria consulta. E aqui que muitos médicos começam a sentir algo estranho. O paciente não confia como antes. O paciente questiona demais, o paciente demora para decidir. E eles acham que o problema é o paciente. Mas não é. É um novo cenário. Hoje o paciente tem acesso à informação e essa informação não tem filtro, não tem hierarquia, não tem experiência clínica. Isso gera uma coisa muito perigosa: excesso de possibilidades. E excesso de possibilidade gera paralisia. Agora preste atenção, quanto mais informação o paciente tem, mais ele precisa de direção. E aqui começa a mudança de jogo. O valor do médico não está mais em saber mais, está em conduzir melhor. E é exatamente aqui que a inteligência artificial cria um efeito curioso. Ela aumenta o nível de informação, mas também aumenta o nível de confusão. Isso abre uma oportunidade gigantesca para o médico que sabe se posicionar. Agora, deixa eu te mostrar dois cenários. Vamos lá. Primeiro cenário. O médico tradicional, ele entra na consulta, o paciente fala: doutor, eu vi aqui que pode ser isso. E o médico responde: não, isso está errado. Confronto, quebra de confiança, resistência. Vamos no segundo cenário. O médico preparado. O paciente fala: doutor, eu vi aqui que pode ser isso. E o médico responde: faz sentido você ter pensado nisso. Mas deixa eu te explicar o que está acontecendo realmente no seu caso. Ele validou, mas ele conduziu e assumiu a liderança. Conseguem perceber a diferença? Não é sobre negar a informação, é sobre reorganizar a percepção do paciente. Agora vamos subir mais um degrauzinho. A IA entrega a resposta rápida, mas ela não observa a linguagem corporal, microexpressões, tom emocional, contexto familiar, história comportamental. E isso na medicina é tudo. Você não trata só doença, você trata pessoas. E pessoas não é dado estruturado, pessoas são complexidades. E aqui está o ponto mais importante desse vídeo. A inteligência artificial pode até simular raciocínio, mas ela não vive responsabilidade, ela não sente consequência, ela não responde para o desfecho. Você, médico, responde. E isso cria uma hierarquia muito clara. A IA pode até ajudar, mas ela não vai liderar. Agora eu quero te provocar um pouquinho mais. Se hoje a IA entrega informação, sugestão, possibilidade, o que sobra para o médico? Se você parar na informação, você virou substituível. Se você parar na explicação, você virou comparável. Mas se você entrega clareza, direção, segurança e decisão, você se tornou insubstituível. E é exatamente aqui que o jogo muda. A IA não vai diminuir o valor do médico, ela vai separar os médicos. De um lado, o médico comum, aquele que informa, explica, que reage, que não conduz, esse vai sofrer. De outro lado, o médico de impacto, aquele que organiza o raciocínio, que conduz a decisão, que gera confiança, que assume liderança, esse cresce. Agora observe a ironia disso. Quanto mais tecnologia existe, mais humano o médico precisa ser. Mas não no sentido emocional, superficial, no sentido de condução, de presença, no sentido de responsabilidade. E aqui entra um ponto que quase ninguém fala. A IA aumenta a eficiência, mas quem não tem estrutura só fica mais rápido no erro. Se o médico já não sabe precificar, não sabe conduzir a consulta, não tem posicionamento, não tem processo, a IA não resolve isso, ela só acelera a bagunça. Por outro lado, se o médico já tem estrutura, já sabe precificar, a IA funciona como uma alavanca, ele vai ganhar tempo, melhorar a qualidade, aumentar a precisão, mas principalmente, ele aumenta o valor percebido. Agora volta na pergunta inicial. A IA vai acabar com os médicos? Não, ela vai expor quem não evoluir. Isso não é sobre tecnologia, é sobre posicionamento, estrutura e condução. E é exatamente aqui que a maioria dos médicos trava, porque eles percebem que o cenário mudou, mas não sabem como se adaptar. E aí tentam resolver do jeito errado, do jeito que aprendeu na faculdade. Trabalhar mais, atender mais paciente, aumentando a agenda, se desgastando ainda mais, mas isso não resolve, só piora, porque o problema nunca foi falta de paciente, sempre foi falta de estrutura. E foi exatamente observando esse padrão na minha própria prática clínica, na minha própria vida e em centenas de médicos que eu resolvi estudar para poder sair dessa gaiola de ratos. E nesses estudos eu organizei um método simples de entender, mas profundo de aplicar, que resolve esse problema na raiz. Eu chamo de impacto PX3C. Porque no final o médico não cresce quando trabalha mais, ele cresce quando conduz melhor. E esse método se apoia em 3 pilares. 3 ajustes que mudam completamente. Vão mudar a sua agenda,
o seu faturamento e a forma como você vive a medicina. Você vai parar de sobreviver e vai passar a viver. Primeiro pilar, posicionamento. Se você não controla como você é percebido, o mercado define isso por você. E normalmente, quando ele define da pior forma possível, como mais um. E médico que é visto como mais um, vive de volume. Agora pensa comigo, se o paciente não te vê como referência, ele compara, ele questiona, ele adia, ele negocia, mas quando você é percebido como especialista, como referência, a consulta muda, o paciente já chega diferente, mais confiante, mais aberto, mais disposto a seguir suas orientações. Mas aqui está o ponto que poucos entendem. Posicionamento não é o que você fala, é o que o paciente percebe. E para isso não pode existir ruído. Você precisa alinhar 3 coisas: como você se vê, como você se mostra e como o paciente te vê. Se existe desalinhamento, sua autoridade quebra. E isso aparece em tudo. Na sua comunicação, na sua postura, no seu vestimento, no seu ambiente, na sua equipe, na sua presença digital, tudo comunica. E o paciente percebe muito mais rápido do que você imagina. Segundo pilar, a experiência. P, posicionamento. X, experiência. É aqui que está um dos maiores vazamentos de dinheiro do seu consultório. Porque o paciente não decide só na consulta, ele decide ao longo da jornada. Desde o primeiro contato. Se o seu WhatsApp é lento, se a sua comunicação é fraca, se a sua equipe não conduz, você já perdeu o valor. Agora imagine o oposto: comunicação clara, direcionamento seguro, preparação antes da consulta, ambiente coerente, plano bem estruturado, acompanhamento no pós-consulta. Muda tudo, porque experiência não é simpatia, experiência não é educação, experiência não é sorriso, experiência não é um cafezinho, experiência não é uma água, experiência é sistema, é um sistema que vai gerar previsibilidade e valor percebido. Terceiro pilar, a estrutura da consulta. PX, 3C, posicionamento, experiência. E os 3 Cs são os 3 Cs da consulta: conexão, condução e conversão. A estrutura da consulta, para mim, é o ponto mais negligenciado por todos os médicos. Porque ele sai da faculdade achando que sabe fazer a consulta. Mas não, ele sai técnico. A maioria dos médicos acredita que a consulta é explicar. Mas não é, consulta é conduzir. E aí vem os 3 Cs: conexão com as personalidades, condução humanizada e conversão ética. Primeira, conexão. Você precisa entender quem está na sua frente. É um paciente racional, um paciente emocional, um paciente instintivo? Se você fala igual com todos, você vai perder, porque você não vai conseguir falar igual com todos e acessar as 3 personalidades. Depois vem a condução. Sem direção, o paciente trava. Excesso de explicação gera dúvida, e dúvida gera vou pensar. E por fim, mas não menos importante, a conversão ética. E aqui é um ponto que muito médico evita, porque ele acredita que converter é vender. Mas converter não é vender, é não deixar o paciente perdido. Se o paciente sai sem decisão, você não finalizou o seu cuidado. O paciente sai sem ter, então, o tratamento. Conversão não é manipulação. Manipulação é quando você leva o seu paciente por um caminho onde vai beneficiar somente ao médico. Isso é vender a qualquer custo. A conversão é quando você vai dar clareza ao seu paciente e levar ele para um caminho onde ele vai ser beneficiado, onde ele vai ser tratado. Esse caminho, lógico, também vai beneficiar o médico, mas o principal pilar não é o médico, é o paciente. Agora junta tudo isso. Nós estamos falando de posicionamento, de experiência, de consulta estruturada. Quando tudo isso está alinhado, acontece algo muito poderoso. Você para de depender de volume. Foi isso que me fez largar os plantões e os planos de saúde, porque você começa a atrair o paciente certo, você aumenta o seu ticket com naturalidade, você reduz desgaste, ganha previsibilidade. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu saí de uma rotina de 12, 14, 16 horas por dia, sem controle, sem previsibilidade, no teto, vendendo hora, para um modelo onde eu mando no meu tempo. Hoje eu escolho o meu paciente, hoje eu tenho previsibilidade e onde o faturamento cresce sem aumentar carga de trabalho. Isso não foi sorte, foi método. E aqui está a verdade: a IA não vai substituir o médico que entende isso, ela vai potencializar ele. Mas o médico que não se adapta, esse sim, vai ser bastante pressionado. Então a pergunta não é mais: a IA vai acabar com os médicos? A pergunta é: você está preparado para esse novo nível? Se você percebe que precisa estruturar tudo isso, se posicionar melhor, organizar sua consulta e sair desse modelo de esforço sem crescimento, eu deixei aqui um diagnóstico estratégico para os médicos que realmente querem crescer com método, sem perder a ética e também
sem sacrificar a sua vida. Se fizer sentido para você, o próximo passo está bem claro.